Tã! Fala aí, galera! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito emocionante, Segundo Reinado. Eu já tô com a barba característica aqui do Dom Pedro II. Dá uma olhada aí se não é igual. É isso aí, beleza. Pessoal, vamos lá. O golpe da maioridade a gente já viu. Então, 1840, liberais e conservadores têm lá uma rixa violenta. Os liberais dão o golpe que nós já vimos e colocam o Dom Pedro II no poder, certo? Bom, uma vez que ele está no poder, ele é o quê? Pequeno. Ele é minúsculo, ele tem 16 anos, então é bizarro, né? Com essa idade, os políticos começam a manipulá-lo, e é isso que eles queriam desde o começo, por isso que o golpe da maioridade foi feito. Bom, o primeiro desafio do Dom Pedro II é organizar a política interna, porque ele tem que pôr o país para funcionar, mas ele tem um grande obstáculo que são os velhotes lá da política que ficam em cima dele para ele fazer as coisas, e como ele é pequeno ele vai fazer. O primeiro problema que nós temos é em relação ao Ministério dos Irmãos. O Ministério dos Irmãos é o Ministério de Liberais. Só que na Câmara dos Deputados eu tenho maioria de conservadores. Lembrando do problema do golpe da maioridade, o governo não vai funcionar. Visando resolver esse problema, os liberais que estão à frente dos conservadores por ocuparem os ministérios vão fazer o quê? Eles pedem novas eleições. Em 41. Essas eleições são chamadas de eleições do cacete. Isso aí é o nome, né? Por quê? Porque são eleições violentas. Vai pensar outra coisa, hein? É porque são eleições da época em que falar essa palavra era só se referir a uma arma, né? Um pedaço de pau, alguma coisa que você usa para bater no amiguinho. E os liberais e os conservadores entram nessas eleições, que são fraudulentas desde o início, arquitetadas pelos liberais para diminuir a influência dos conservadores. Vai dar certo? Vai. Os liberais conseguem vencer as eleições e na Câmara dos Deputados nós vamos ter maioria de liberais agora também. Então pronto, harmonizou. Eu tenho liberais nos ministérios e liberais no Congresso. Fechou. Ah, mas os conservadores vão até o Dom Pedro II e vão falar para ele, ó, Dom Pedro II, jovem, ou pequeno Dom Pedro II, olha o que aconteceu, né? Nos bateram, nos mataram, olha, eu mesmo morri, né? Antes das eleições. Então, os conservadores levam para ele os casos que foram acontecendo de violência, de crise, né, durante o voto, pancadaria, assassinos, bandidos, desordeiros, todos contratados pelos liberais para dar esse golpe. O pequeno Dom Pedro II ficou irado, né, e demitiu o Ministério Liberal. Então nós temos aí mais um avançozinho dentro da política interna, que foi a demissão dos liberais desse ministério. Colocou só conservadores. Aí resolveu o problema? Não, porque agora eu tenho conservadores nos ministérios e liberais na Câmara dos Deputados. Como é que nós vamos resolver isso? Nesse momento não vai. A gente vai ter um monte de briga que vai acontecendo a todo ano. Cada ministério que o Dom Pedro II tenta, ele vai, né, dando tiro no escuro, vai tentando fazer a coisa funcionar, influência de vários políticos, então vira uma bagunça esse início do Segundo Reinado por conta dessa briga entre liberais e conservadores. Em 42, para piorar a situação, São Paulo e Minas terão várias cidades se levantando contra o Dom Pedro II, que acham um absurdo, né? São membros do Partido Liberal que acham um absurdo o Dom Pedro ter desfeito o Ministério dos Irmãos. E aí, o destaque que eu falo para vocês, já que estamos em Campinas, é que aqui ocorreu uma das maiores batalhas dessas chamadas revoltas liberais de 1842. E isso gerou a famosa Batalha da Venda Grande. Tem um monumento fantástico do lado do Mercado Iga, né? No bairro dos Amarais. Você pode ir lá dar uma olhada. Tá meio abandonado, mas é a vida, né? Mas tá lá. Tem um movimento, uma placa histórica. Então dá para ver um lugar onde ocorreu a batalha, né? Um levante em 42 dos campineiros. Enfim, tiveram resultado? Não. Os liberais são derrotados mais uma vez e os conservadores e os liberais vão a todo momento tentar se degladiar pelo poder. Beleza. Em algum momento isso foi resolvido?
Aí sim, em 47, o Dom Pedro II vai criar o emocionante sistema de governo parlamentarista no Brasil. Nossa, isso é incrível. Só que tinha um problema no nosso sistema parlamentarista. A Constituição de 24 estava ativa ainda. E aí o que vai acontecer? O poder moderador continua válido. Sendo assim, o nosso parlamentarismo não saiu muito do jeito que se esperava, ele ficou meio que um parlamentarismo às avessas. E é esse o nome, ou parlamentarismo à brasileira. De 1847 até o final do Segundo Reinado, em 1889, o parlamentarismo às avessas é que vai predominar. Resolveu o problema, mas de uma forma meio triste. Por quê? Com o parlamentarismo em ação, Dom Pedro II conseguiu chamar todo mundo que estava brigando, tanto liberais como conservadores, para ocupar algum lugar no governo. Entrou todo mundo. E aí o povo começou a desconfiar. Falou, mas isso está muito estranho. Bem, eu olhei para isso e fiquei meio desconfiado. Por quê? Porque ele viu liberais conservadores que brigavam o tempo inteiro e de repente, mó amiguinho lá, tudo bem, vamos governar o Brasil, vamos, que legal. Quer dizer, está muito esquisito. E os jornais começaram a espalhar a verdade, né? Esses políticos, tanto liberais como conservadores, eram tudo farinha do mesmo saco, porque eram todos grandes fazendeiros, tanto liberais como conservadores, e eles não estavam lutando por um sistema político diferente, eles estavam lutando pela origem dos seus recursos, pela origem dos seus benefícios, pela manutenção do seu poder. Todo mundo queria entrar no poder, e agora eles podem, por causa do parlamentarismo, e aí as brigas acabaram. Resultado disso que nós temos internamente vai ser uma revolta famosa, porque é meio que a única revolta que nós temos durante o Segundo Reinado, que vai ser a Revolução Praieira, né? Revolução para alguns, revolta para outros. Revolução Praieira vai acontecer por conta do absurdo que ocorria em Pernambuco, do controle da família Cavalcante. Era uma família muito poderosa, que chegou a fazer parte do Ministério dos Irmãos também, junto com os irmãos Andrada. E lá, as classes médias urbanas, alguns senhores de engenho e fazendeiros que não participavam do jogo político, profissionais liberais, jornalistas, professores, comerciantes e povão, as classes mais baixas, começam a perceber essa história dos liberais conservadores macomunados aí no governo do parlamentarismo às avessas. E daí em 1848, com o advento da Primavera dos Povos na Europa, a ideia bate nos jornalistas aqui e os donos do Diário Novo, em Pernambuco, vão fundar um partido, chamado Partido da Praia. Já que é para zoar, vamos zoar, então Partido da Praia. E quem fazia parte desse partido era chamado de praieiro. Eu sou praieiro! Né? E aí você deve lembrar de uma musiquinha nesse momento. Lembre aí. Eu sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Beleza. Bom, os praieiros vão escrever um manifesto, chamado Manifesto ao Mundo. E nesse manifesto eles pedem: quero mais verão, quero mais feijão, quero mais fevereiro. Eu quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Voto secreto, universal, né? Diminuição do poder do rei, liberdade de expressão, várias ideias que vêm já também dos movimentos liberais da Europa, né? Por isso nós vamos dizer que a Revolução Praieira é fruto da Primavera dos Povos. Mas e aí, eles tiveram sucesso? Claro que não, né? Então o movimento foi desbaratado por Dom Pedro II, eles não conseguiram nada, mas ficou essa ideia de uma espécie de oposição e a galera sacando qual é que era da política no Brasil nesse momento. Bom, e a política, como é que vai ficar agora em relação à economia do Brasil? O que os políticos vão fazer aí? O grande problema do Brasil em relação à economia é que nós tínhamos um produto que era o carro-chefe, considerado aí o ciclo econômico do império, que é o café. Quero café! Então, como o café dava muito dinheiro, né, a gente exportava café pra caramba, a galera quando descobriu o café, nossa, mas que delícia, bem, eu nunca tomei nada mais delicioso, aí o pessoal tomando muito café,
Rodava na Europa aquela ideia de que o café deixava as pessoas mais inteligentes. Então, quanto mais café você tomava, mais inteligente você ia ficar. Todo mundo tomava o café, né? Os hipsters da época também, porque era novo. Então, galera, tomar um café, isso é muito moderno. E aí, vinha do Brasil, a galera importava o café. E já que o café vendia muito, o que nós vamos ter aqui no Brasil? Uma elite agrária muito poderosa, que não quer saber de ganhar dinheiro com outra coisa a não ser café. E bem no século XIX, nós sabemos, aí a gente já está chegando perto da metade do XIX, na Europa, a nova vibe era a tal da industrialização. A gente já viu isso desde o 18, 19, já tá bombando, a indústria virou o novo modo de produção, a galera tá produzindo quase tudo no modo industrial, fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, não é? Aqui nós tínhamos as fazendas, o Brasil, para piorar, foi classificado por alguns países europeus, na Divisão Internacional do Trabalho, como a grande lavoura. Então, a nossa elite que detinha o dinheiro não queria investir pesadamente na indústria. Mas um pouco desse capital do café eles iam investindo, porque se eles investissem tudo também na própria fazenda, eles tinham medo de produzir demais e ter que baixar o preço desse café depois. Então ficava um meio termo. Havia algum investimento em indústria, mas não era o suficiente. Bom, em decorrência da Revolução Farroupilha, que a gente já viu também, o governo havia aprovado uma novidade, que era a chamada tarifa Alves Branco, em 1844. Essa tarifa, como vocês se lembram, era uma tarifa protecionista. Ela aumentava as taxas sobre os produtos importados e diminuía ou até isentava as taxas dos produtos nacionais. Isso, com certeza, ajudou muito àqueles que queriam começar ali uma iniciativa industrial. Dentre esses caras, tem um especial, que é o cara da indústria, chamado Barão de Mauá. Na verdade, o nome dele é Irineu Evangelista de Souza, mas aí ele era conhecido como o Barão de Mauá. Bom, o Barão de Mauá é conhecido... não consegui. Muito bem. Um desses caras que resolveu investir na indústria no Brasil foi o conhecido Barão de Mauá. Seu nome era Irineu Evangelista de Souza. Filho de uma família de comerciantes, foi estudar na Inglaterra, conheceu máquinas, conheceu a industrialização e quis trazer isso para o Brasil. Ele não tinha lá muito capital, mas deu para começar com a indústria têxtil e dessa forma começar a provar para os fazendeiros que era possível de alguma forma combinar a indústria com a lavoura. Então ele possuía alguns produtos para o que nós chamamos de indústria de beneficiamento de alimentos. Então nessa época era saco para grãos de café, embalagens, enfim, e uma máquina que separava grãos maiores de menores. Então ele começou a investir nisso, foi tendo sucesso, alavancou capital e passou a investir em projetos maiores. Ficou amigo de Dom Pedro II e bombou quando ele começou a conseguir contratos com o governo. Primeiro contrato mais famoso dele, iluminação a gás do Rio de Janeiro. Trouxe sistema de bonde para o Rio de Janeiro, uma companhia inglesa. Instalou as estradas de ferro, né, no Brasil, destaque para a estrada Dom Pedro II, a estrada de ferro foi a primeira construída aqui, né? E com todo o dinheiro que ele foi conseguindo, nesse momento ele já era tipo o Ike Batista do Segundo Reinado, antes de quebrar, né? Apesar de que também quebrado tá bom, né? Já tava bom, diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Ele vai abrir um banco. Então ele inaugura o Banco Mauá, que competia com o Banco do Brasil, que era um banco brasileiro feito em 1808, era o único banco brasileiro. Agora tinha esse, que era privado, Banco Mauá, e que concorria também com as casas bancárias inglesas instaladas aqui, que tinham taxas sempre mais elevadas, porque eram inglesas, né? Frente a essa realidade, o Barão de Mauá consegue um grande sucesso, né, com essa industrialização, e aos poucos ele vai conseguindo convencer
a vários setores cafeeiros a investir na indústria. Então, um pouco mais do capital do café vai sendo desviado para a indústria. Tudo muito lento, como a gente sabe. A ênfase do governo e da elite é investir no setor agrícola, principalmente na produção do café. Lembrando que o açúcar ainda é bastante exportado, é o segundo produto nesse momento mais exportado. E dessa forma a gente acaba tendo uma economia rural, uma aristocracia rural que predomina, e o investimento na indústria é bastante tênue e bastante lento ainda nesse primeiro momento. Muito bem, pessoal. O problema é o seguinte: a economia estava desse jeito, mas aquela tarifa Alves Branco incomodou alguém que o Brasil não devia ter incomodado. A Inglaterra não gostou nada da tarifa Alves Branco. Por quê? O Brasil era um dos maiores consumidores dos produtos ingleses. E quando nós aprovamos essa taxa, que dificultava a importação, nós automaticamente dificultávamos também para a Inglaterra. Para vocês terem uma noção, o aumento foi de algo em torno de 15% de taxa de importação para 60%. Então os produtos ingleses vão começar até a encalhar, a galera vai comprar menos. Surge uma pequena esperança de que o Brasil substitua por produtos nacionais, o que não vai acontecer, mas a Inglaterra ficou bastante preocupada com isso. Então, em 1844, quando o Brasil lança a tarifa, a Inglaterra vai perguntar: tem certeza, Dom Pedro? É isso mesmo? Ou é brinks? Né? Dom Pedro: não, é isso mesmo, vai ter que ser assim ou a gente perde o sul. Então tem que fazer isso. Bom, o que vai acontecer? A Inglaterra dá um tempo e fala: Brasil, então se você não vai mexer nessa tarifa Alves Branco, eu vou ter que lembrar de uma coisa aqui. Eu lembrei que eu peço para você há muito tempo para você parar com a escravidão aí no país. E você não parou ainda. Mas você nunca lembrou, né? Você vai falar agora: mas você lançou essa tarifa e eu vou ter que lembrar agora que você não acaba com a escravidão aí. Como é que vai fazer? Eu já estou te pressionando faz tempo. Resultado: a Inglaterra proclama o Bill Aberdeen em 1845. Então, no ano seguinte da tarifa Alves Branco, o Bill Aberdeen é decretado pela Inglaterra. O que é isso? Uma autorização que a Inglaterra dá a si mesma de vistoriar o Oceano Atlântico em busca de navios negreiros. Achou um navio negreiro, prendeu, confiscou o navio, prende o comerciante, leva o povo que estava sendo feito escravo de volta para a África. Esse comerciante, além de preso, tem que pagar uma multa para ter sua liberdade, uma multa altíssima. Em resumo, gente, a vida desse comerciante de escravos vai acabar se a Inglaterra pegá-lo no Atlântico. Bom, é uma medida que aos olhos de hoje a gente até fica feliz, porque combate a escravidão, comércio de escravos. Mas, do ponto de vista da época, para o governo brasileiro, para os cafeicultores e os fazendeiros no Brasil, era uma medida absurda, era um ataque à nossa soberania. Como assim a Inglaterra vai se meter num assunto desse? Isso é coisa nossa, como assim? Mas a Inglaterra está bastante irritada, então ela vai dar essa vistoriada pelo Atlântico. Isso foi em 1845. Em 1850, Dom Pedro II vai falar: tudo bem, então já que a Inglaterra está fazendo isso, eu vou fazer uma coisa aqui. E ele proclama a famosa Lei Eusébio de Queiroz, justamente em 1850, que proibia o comércio de escravos. Então, o ingresso de novos escravos no Brasil ficava proibido pela Lei Eusébio de Queiroz. Não é a escravidão continua sendo permitida. Então, os escravos que já estão aqui, beleza. Trazer novos escravos é que fica proibido. Bem, Michel, então não vai entrar mais escravo a partir da Lei Eusébio de Queiroz? Então, vai, né? Inclusive, quando o Bill Aberdeen foi anunciado em 1845, ocorreu um aumento na importação de escravos animalesco, porque a galera estava o quê? Desesperada. Nossa, vai acabar escravo, vai acabar, vou comprar o máximo possível agora. Depois da Lei Eusébio de Queiroz, realmente ficou ainda mais difícil trazer, porque agora havia uma fiscalização interna também. Mas devemos sempre nos lembrar que a todo momento, mesmo com essas proibições, os escravos continuam chegando ao Brasil. Por outros lugares, vai ficar mais caro, vai ficar difícil, mas eles continuam vindo. Pelos gráficos que você vai observar por aí,
você vai ver que vai diminuindo, né? A partir de 1850 vai diminuindo, mas sempre tem, tá? Não é imediato o corte. Eu estou dizendo isso porque algumas questões de vestibular podem acabar querendo enganar você. Então, tanto o Bill-Aberdeen como a tarifa a Lei Eusébio de Queiroz, quando aprovadas, não vão acabar com a entrada de escravos totalmente. Elas proíbem, tentam impedir, mas não vão conseguir com 100% de sucesso. Beleza? Então tá bom. Continuando. O que isso provoca de impacto no Brasil? Provoca uma crise de mão de obra, porque os escravos começam a rarear. E com essa crise de mão de obra, o Brasil não sabe muito bem o que fazer. Alguns grandes fazendeiros começam a trocar escravos, vender escravos uns para os outros, um comércio interno de escravos. Isso até preocupa alguns políticos, porque acho que vai ocorrer esvaziamento do Nordeste, por exemplo, porque os escravos eram vendidos do Nordeste para o Sudeste, uma vez que a produção de café, que é o que estava chamando a atenção no Brasil, acontecia no Sudeste. A outra solução encontrada foi bastante curiosa, não é? Os diplomatas brasileiros vão para a Europa, percebem que lá está acontecendo a crise decorrente da unificação da Itália e da Alemanha e vão se aproveitar disso para iniciar no Brasil o incentivo à imigração europeia. Essa vai ser a solução para a crise de mão de obra decorrente da falta de escravos. A Itália super concorda, porque ela vai eliminar assim a massa de camponeses pobres que estavam sobrando, principalmente no sul da Itália, em decorrência das guerras de unificação. E a Alemanha, que vai ficar meio assim, mas ir para o Brasil, não sei, mas também vai deixar a galera vir e eles vão se alocando no sul. Isso faz com que o Brasil tenha agora um projeto de povoamento do Brasil, bastante polêmico para hoje em dia, mas que para a época era perfeito. Com a imigração europeia, nós vamos eliminar a falta de mão de obra e vamos ainda preencher um sonho dos políticos da época, que era o embranquecimento da raça. Então, para muitos políticos, o problema do Brasil é que tinha negros demais. Se substituir esses negros por brancos europeus, o Brasil ia virar uma Europa. Então, o projeto atendia a esses dois anseios. Quando começa a imigração, um sistema é proposto, o famoso sistema de parceria, que de parceria não tinha nada. O fazendeiro pagava a vinda do colono, esse colono chegava aqui endividado e tinha que trabalhar para pagar a dívida. Só que, dentro do sistema de parceria, ele recebia salários em vales, não em dinheiro, não podia sair da fazenda, não podia manter uma plantação de subsistência para se alimentar sem gastar e às vezes até sofria maus tratos. Ganhava alguns pés de café mirrados que iam demorar muito para dar café, ou já estavam doentes, nem iam produzir direito mais. E eles perceberam que estavam sendo enganados, né? Sofriam aqui, trabalhavam e não conseguiam pagar a dívida. Por quê? Como eles recebiam em vales, eles ficavam dependentes do armazém da fazenda, onde tudo era muito mais caro. Todo mês eles iam lá, torravam o vale em produtos para sobreviver. O que não dava para comprar, o bondoso dono do armazém marcava. E no mês seguinte ele estava ainda mais endividado. Essa bola de neve foi começando a acontecer, os italianos perceberam, foram reclamar. E a embaixada italiana disse que se o Brasil não parasse com isso, eles iam proibir a vinda de mais imigrantes. O Brasil então rapidamente muda para o sistema de colonato, onde esses imigrantes chegam aqui e os problemas são resolvidos. A partir de uma ajuda que o governo vai dar em dinheiro, o fazendeiro já não gasta tanto para trazer o imigrante e paga o seu salário agora em dinheiro, permite que o imigrante mantenha uma plantação de subsistência. Esse cara pode vender parte dos seus produtos na cidade e ganhar mais algum dinheiro, além de ter agora uma participação real na produção de café da fazenda. Dessa forma, muitos italianos vão conseguir algum dia comprar a sua própria terra. Comprar a própria terra, só para terminar, lembramos que foi dificultado pelo governo pela Lei de Terras de 1850, aprovada junto com a Lei Eusébio de Queiroz, né? A Lei de Terras dizia que agora no Brasil o único jeito de você possuir uma terra seria comprando.
porque eles sabiam que assim muitos imigrantes chegariam sem dinheiro e seriam obrigados a trabalhar como mão de obra e não chegar e ocupar uma terra para se tornarem fazendeiros assim do dia para a noite, que é o que o Brasil prometia para eles lá na Europa. O resto dessa história fica para a próxima. Nos encontramos. Até mais!